Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Você gosta de café? Unanimidade em quase todas as mesas, desde as residências até as cafeterias. Há tantos bons motivos para consumir o café que não é à toa que ele é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Segundo pesquisas, trata-se de uma planta nativa das regiões altas da Etiópia e uma das lendas sobre a sua descoberta conta que um pastor etíope percebeu que havia algo diferente nas plantas daquela região. Calde, como era chamado, estava alimentando suas cabras com arbustos e folhagens que tinham um fruto amarelo avermelhado. Conforme os animais iam mastigando os grãos, ele percebeu que iam ficando mais agitados. Intrigado com o comportamento das cabras, ele levou uma amostra a um monge. O religioso decidiu preparar uma infusão com as plantas e os frutos e, após consumir esse preparo, ele comprovou que a bebida causava certa agitação. Considerando esse efeito como positivo, eles passaram a consumi-lo durante os rituais religiosos. O sabor do café pode variar de acordo com a origem dos grãos, o método de cultivo, a torra, a moagem e outros fatores. Com tantas opções no mercado, nós devemos ficar atentos aos rótulos e às suas particularidades. Com a ideia de levar mais conhecimento aos apreciadores do café, o Balaio de Ideias conversou com a nutricionista e doutora Sara Heitor sobre algumas dicas para que o seu momento com o café seja prazeroso e mais saudável. Sara, café com açúcar ou café sem açúcar? O ideal seria café sem açúcar, para que a gente possa saborear o café, realmente, porque o açúcar acaba mascarando o sabor do café. Porém, tem pessoas que não conseguem beber café sem açúcar. Então, se a pessoa for beber um café com açúcar, tente pelo menos escolher um açúcar de melhor qualidade. Um açúcar orgânico ou um açúcar demerara, de preferência o demerara orgânico, que não passou pelo último processo de refino e não recebeu solvente, ou o açúcar mascavo. E para aquelas pessoas que não podem adoçar com açúcar e que não conseguem beber o café sem ser adoçado, e for preciso usar um adoçante artificial, que normalmente nunca é indicado, mas em casos específicos de diabetes, alguma coisa assim, os melhores adoçantes seriam a base de estévia ou de eritritol. A estévia, ela sempre deixa um sabor residual, mas existem adoçantes à base de estévia que não têm o sabor residual. Existem algumas marcas específicas. Mas para aquela pessoa que consegue beber sem açúcar, beba sem açúcar, que vai ser muito melhor e, claro, desde que seja um café de qualidade. Porque senão, se o café também for ruim, isso não vai ser interessante. E aí existem também outras alternativas da gente adoçar o café que não necessariamente precisa ser o açúcar. Uma delas é o uso da canela. Nós tanto podemos usar um pauzinho de canela e mexer o café, ele vai dar um leve sabor adocicado e aromático ao café. Nós podemos polvilhar a canela em pó por cima do café já pronto, ou colocar a canela em pó no coador para a hora que for coar o café. Nós podemos também utilizar, aqui eu tenho um exemplo de um chocolate 70%, esses disquinhos de chocolate ou até uma barrinha de chocolate, nós podemos colocar na xícara e jogar o café quente por cima, ele derrete, é uma forma de adoçar o café, saborizando ele de uma forma muito mais saudável, porque o chocolate com mais cacau ele tem propriedades muito interessantes. E tem também o cardamomo. O cardamomo, se vocês olharem, ele é uma especiaria, ele é assim, ele é formado em bagas, aí a gente abre aqui. Se vocês observarem aqui dentro, nós temos sementinhas. Vou jogar aqui na mesa mesmo para dar para ver. Ó. Essas sementinhas, elas dão um sabor um pouco picante ao café, mas ele também muda o sabor. E eu acho uma delícia. Não é todo mundo que gosta, não. E o cardamomo, ele é digestivo,
ele ajuda no combate aos radicais livres, ele tem poderes antioxidantes, tem uma série de benefícios. Sara, hoje o mercado oferece uma variedade de tipos de café, desde cafés em grãos até os em cápsulas. No quesito saúde, qual a diferença entre eles? Algum é mais saudável do que o outro, por exemplo? Quando a pessoa, todos os dois têm benefícios e tem algumas coisas que não chega a ser um malefício, mas que talvez não fosse tão conveniente. Quando a pessoa consegue comprar o café em grão inteiro e ele é moído na hora, ele conserva muito mais os compostos antioxidantes dele, as propriedades funcionais. Como, por exemplo, o ácido clorogênico que tem no café. O café não tem só cafeína, a cafeína é o principal elemento, mas ele tem outros compostos. O ácido clorogênico é uma substância que ajuda no controle da glicemia no sangue, então ela é interessante. Se a pessoa consegue, então, comprar o café em grão, moído na hora, ele vai ser assim, muito bom, porque ele também não corre o risco de ter compostos misturados quando você já compra o café pronto moído. Se você já compra o café moído, você tem que prepará-lo e bebê-lo. E o café em cápsula, qual que seria assim, a grande vantagem dele? Ele com certeza é um café de qualidade, porque as empresas não colocam um pó de qualidade ruim, e quando a gente compra o pó pronto no supermercado, nem sempre a gente conhece a qualidade daquele produto. E ele tem a praticidade, né? Aquela coisa prática de o café sair pronto, ele não recebe oxigênio, porque o problema do café que você compra moído e guarda por muito tempo é que a presença do oxigênio faz com que ele se oxide, ele vai perdendo as propriedades funcionais dele. Então a cápsula isso não aconteceria. Então a cápsula tem essa vantagem da praticidade, de não ter essa oxidação, porém tem a desvantagem da cápsula poluir o meio ambiente, porque a questão é, por mais que as cápsulas sejam recicláveis, a gente não acha ponto reciclável de cápsula de café nos 500 quilômetros que nos rodeiam. Aqui só tem ponto de reciclado a partir de São Paulo em diante. Então, assim, se a gente pode balancear, melhor. Em questão de benefícios para a nossa saúde, Sara, qual a diferença entre os cafés tradicional, superior e gourmet? Bom, o café gourmet, ele é um café que o grão tem que ser 100% arábica. E ele é um café de uma qualidade, uma certificação nacional. Então ele é superior ao café tradicional em termos de qualidade. O café gourmet, ele pode ter sabor trufado, sabor de caramelo, de chocolate, ele tem assim, algumas especificidades. E ele em qualidade, ele é superior ao tradicional. Já o café especial ou café superior, como ele é chamado dessas duas formas, ele é melhor ainda que o gourmet. E ele é melhor porque a certificação dele tem que ser internacional. Então, assim, ele tem todo ele é totalmente com uma exigência de mercado muito grande. Então, ele é o de melhor qualidade. Em termos de benefícios para a saúde, eles são parecidos, porque assim, todos têm o ácido clorogênico, todos têm uma quantidade de cafeína que às vezes varia de um para o outro. Desde que a gente sempre escolha até o tradicional, a gente deve procurar escolher um café de qualidade. Para a gente finalizar, eu gostaria que você explicasse a forma correta, desde o momento em que a gente vai coar o café até o consumo. Bom, em primeiro lugar, o ideal é que a gente compre o café na quantidade que a gente vai consumir na semana. Esse seria o ideal. Então, se a pessoa não ingere mais do que um pacotinho de 250 gramas de café por semana, não compre o de 1 quilo, porque a partir do momento que você abre o pacote, o oxigênio já começa a entrar. Então, quanto menos você comprar, melhor. E se for comprar o grão moído na hora, mesma coisa. Compre para o consumo de uma semana. Esse seria o ideal. Aí depois a forma de guardar o café. Ele tem que ser guardado num pote hermeticamente fechado, de preferência bem vedado, um pote escuro, dentro do armário, para ficar também num lugar escuro, para ele também não perder as propriedades funcionais.
E a partir do momento que a gente coa, não deve se ferver a água deve só entrar naquele processo de começar aquela ebulição sem ferver. O ideal é que a gente, se vai fazer um café de coador, que coloque o pó lá no coador e jogue a água fervente por cima. Fervente, não, antes de ferver, né? Água quente, jogue por cima. A partir do momento que esse café foi coado, se você for colocar numa garrafa térmica, nunca beba depois de 30 minutos. Não que ele vá fazer mal, ele não faz mal, porém ele já perdeu as propriedades funcionais dele, ele já não vai ter mais, então ele também não vai estar ajudando em nada dentro dos benefícios do café. Então seriam esses os passos para a gente pensar num café saudável. E para quem tem a possibilidade de ter aquele coador individual, que é aquele, né, melhor ainda se for beber um de manhã, outro mais tarde, outro depois, que beba, que coe na hora que for beber, melhor ainda. Sara, você explicou para nós sobre o consumo, só que e a quantidade que a gente pode ingerir por dia, né, para os cafezeiros de plantão aí? Então, a quantidade ideal para todas as pessoas, inclusive mais ainda para nós mulheres, é que fosse um consumo máximo de 150 ml por dia. 150 ml por dia equivale a 3 xícaras pequenas. Então, assim, realmente não é muito café. Tem pessoas que já amanhecem o dia com uma xícara grande de café. E o porquê disso? Porque a cafeína, ela pode demorar muito para ser metabolizada no corpo. Tem pessoas que são metabolizadoras lentas e essa cafeína fica dentro do organismo e atrapalha o sono, ou mesmo que a pessoa durma, atrapalha a qualidade do sono. E tem pessoas que metabolizam a cafeína mais rapidamente. Mas de qualquer forma, esse é um consumo seguro, pensando em não ter excesso e não atrapalhar em questão de hipertensão, refluxo, e para que ele tenha os benefícios. Lembrando que nada em excesso é interessante, então tudo na vida é equilíbrio. O café está presente na história do Brasil desde o século XIX e foi a maior fonte de riqueza do país após os ciclos econômicos do pau-brasil, cana-de-açúcar e do ouro. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor de café, ficando atrás somente dos Estados Unidos. A segunda bebida mais consumida do mundo tem o Dia Nacional do Café em 24 de maio no Brasil e ainda o Dia Mundial do Café em 14 de abril e o Dia Internacional do Café em 1º de outubro. Essa cultura tem um forte apelo social, pois a maior parte das lavouras é cultivada em propriedades familiares. Portanto, estas celebrações são uma homenagem a todas as pessoas envolvidas na produção dessa bebida. E hoje no Balaio de Ideias, nós aprendemos juntos sobre um pouco da história do café, como escolher e preparar essa deliciosa bebida que faz parte da vida de todos nós. E lembre-se de tomar uma boa xícara de café e começar a sonhar mais alto e com fé. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar as nossas ideias. E não se esqueça de enviar a sua sugestão para o nosso Balaio de Ideias e até o próximo vídeo. Namastê!